Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Buscador da Liberdade, Escola Espiritual Moderna. E hoje eu farei um vídeo sobre contratos. Quando a experiência Terra começou, ela começou como uma experiência para poder abarcar a raça MCM. Uma raça mais evoluída, uma raça onde poderia um Deus Criador. O que seria um Deus Criador? São filhos paradisíacos, seres da 49ª dimensão para cima, sabe? Bem mais para cima. E lá eles têm uns projetos de criações de universos. E todas as criações foram universos antimateriais, universos de energia escura e depois de matéria escura. Depois veio o surgimento da energia bariônica, que aí fica a trindade, energia escura, matéria escura e matéria bariônica. E isso forma o nosso universo, que dá todas as suas dimensões, multidimensões, enfim. Essa trindade cria milhares de multiversos, realidades paralelas, linhas de tempos, enfim. A Terra foi criada para poder abarcar essa raça. Os seres originais do planeta Terra tinham, como eu falei antes, 12 fitas de DNA. Era um corpo totalmente preparado. O nosso planeta tem uma estrela de Dixon, porque para poder abarcar essa raça, os planetas tinham que ter uma estrela de Dixon dentro, onde tem um portal, onde liga aqui direto a Mika, o nosso Deus Criador, o Filho paradisíaco primário que criou o nosso universo local e que sustenta ele, que é o que faz a ligação desse universo com a fonte que tudo é. Então, o que acontecia? Você vinha para cá para ter uma experiência, os seres mais elevados vinham para cá para ter experiência, seriam Deus na matéria. Esse projeto era tudo perfeito. Acontece que esse código MCM, ele seria só para essa raça adâmica, tá? As outras raças como reptilianos, insectoides, arcturianos, enfim, várias outras raças. A primeira raça a ter esse código MCM foram os felinos, as primeiras raças a ter esse código MCM. Acontece que os draconianos, eles não tinham esse código de imortalidade. Tá bom? Para eles tudo é finito. A experiência deles era finita, ou eles ficariam presos subindo até a 7ª, voltando para a 3ª, subindo até a 7ª, voltando para a 1ª. E aí, nesse ciclo, tá? Eles não teriam a imortalidade, mas a imortalidade seria da sua consciência dentro da matéria. E eles quiseram esse código, por isso eles começaram a brigar com os humanos. Resumindo, tá bom? Isso foi só uma explicaçãozinha rápida. E aí eles sequestraram o planeta Terra. Antigamente você assinava um contrato de encarnação. Então você assinava um contrato de uma encarnação, 2 encarnações ou 3 encarnações. Como funciona? Tá bom? Uma vida inteira aqui, de 80 anos, pro seu corpo criogênico, é um filme de 1h30 a 3 horas. Dependendo de quanto você contratou, se foi 60 anos, 80 anos, 90 anos ou 100 anos de vida. Tá legal? Então, você vinha com seu corpo original, entrava numa câmera, só que não de criogenia, porque você não existia essa câmera de criogenia na Mãe Terra. Ela veio existir depois que vieram os exilados para cá, para que eles ficassem presos. Por quê? Esses seres que são 3 classes, tá bom? São mercenários, são bandidos, psicopatas e são os neuróticos de guerra. São essas 3 raças que os corpos tiveram que ficar em criogenia, porque o projeto era colocar esses corpos em criogenia, tirar a memória deles. Tirando a memória deles, eles voltariam a encarnar nas épocas primitivas e assim seria todo o processo de evolução, tentando limpar toda essa memória de guerras, de lutas, tentando regenerar essas pessoas para que elas pudessem voltar de novo depois de determinados
depois de determinados milhares, bilhões de anos, elas pudessem voltar. E esses seres eram para estar em planetas de regeneração. A Mãe Terra não era para fazer parte disso. Mas com a traição dos senadores pleiadianos responsáveis pela nossa localidade, que seria Anu e Caligastro, eu volto a dizer, Anu não tem nada a ver com Deus. Anu era um ser da quinta dimensão, de carne e osso, que come carne, faz sexo, fala merda, entendeu? Apronta um monte de coisa. Não tem nada de Deus, desse cara superior que as pessoas falam Anu, do Enlil, Deus Enlil. Não, são seres da quinta dimensão. Precisa parar com essa hipocrisia, precisa parar de dar ouvido a esses caras que ficam reverenciando os Anunnakis. Bom, mas isso é uma outra história. Desculpa perder um pouco a linha, é que me irrita um pouco, sabe, ver as pessoas não tendo o conhecimento profundo da coisa, fazendo vídeos venerando o Anu, venerando Enlil, venerando os Anunnakis, e os caras só ferraram a gente, entendeu? Isso sem falar os outros, que eu não quero nem comentar para não... Mas tudo bem. Então você vinha aqui na Terra e fazia um contrato de uma vida. Tá? Você, de repente, queria viver na época de Roma, na época da Grécia, na época daquilo. Então era colocado, você entrava numa câmera, a sua consciência era transferida, igual o filme Avatar, entendeu? Que aquele cara entrava e saía da Matrix, daquele povo, que por sinal é uma das raças felinas, elfos felinos. E você entrava, contratava 1, 2 encarnações, essas encarnações acabavam, a Matrix, a IA liberava a sua consciência e você voltava para o seu corpo que estava numa câmera. Acontece que aqui, quando hackearam, aqui, as consciências ficaram presas. A IA, quando acabava o seu contrato de encarnação, a IA liberava a sua consciência e você voltava para o seu corpo primário. Acontece, como foi hackeado, eles colocaram num loop reencarnacional. Criaram um falso umbral, criaram os senhores do karma, aqueles que ficam tentando te convencer a encarnar, a mentir para você, dizer que você tem que evoluir, mas você não tem que evoluir, nós já somos evoluídos, a gente veio aqui só para experienciar, não temos que evoluir nada. Nós viemos das esferas lá de cima, nós viemos das esferas mais evoluídas. O problema é que chegamos aqui e por causa da sacanagem que os Anunnakis fizeram, tá, nós perdemos nossa memória e perdemos nossa comunicação. Depois foi colocada a barreira de frequência, com a barreira de frequência nós perdemos totalmente a nossa memória e a conexão com nossos irmãos, e eles também não conseguem se comunicar com a gente. Por isso começou a surgir a magia. Aí eu vou falar um dia do porquê começou a surgir a magia há milhares e milhares e milhares de anos atrás, aqui na Terra. Lá fora tem há bilhões de anos a magia. Não da forma que é colocado aqui. E aí, os Anunnakis começaram a influenciar a gente a assinar contratos que não existiriam. Por exemplo, quando você é batizado, a sua mãe acabou de assinar um contrato com os Anunnakis, colocando você numa religião específica, seja católica, seja presbiteriana, seja congregação, não importa, tá bom? Eles transformaram aquilo que a filosofia de Cristo, os ensinamentos de Cristo, transformaram em religião. Então, quando você é batizado, crismado, você está fazendo um contrato com a Igreja Católica. Quando você casa, você está fazendo um contrato com a pessoa que você casou e um contrato com a Igreja Católica. Quando você reza Pai Nosso que estais no céu, você está dizendo que tem um Deus fora de você, você está rezando por Deus fora de você. Então, você também está firmando um contrato com Enlil ou Yahvé, que é o Deus do Velho Testamento. Entendeu? Então, nós temos vários contratos, fora os contratos que quando você morre, eles dizem que você tem que reencarnar, só que nessa vida você tem que ser pobre. Porque é a pobreza que vai te ensinar alguma coisa. Aí você assina um contrato com eles de pobreza. Aí você vem para essa vida, tenta ficar rico e não consegue. Porque esse contrato fica te prendendo. Toda vez que você sobe, esse contrato te traz para baixo de novo. Enfim, são vários contratos, tá bom? Quando você chega para uma pessoa que você ama e diz assim para ela: eu vou te amar por toda a vida. Você está fazendo um contrato com essa pessoa. A palavra tem poder, tem que entender isso. E quando você fala sentindo,
ela tem mais poder ainda. Então, se você faz um contrato desse, que é nessa vida, show de bola. Você vai ficar preso a essa pessoa nessa vida. Mas aquelas pessoas que falam que vai amar por toda a eternidade, é um contrato horrível. Por que é um contrato horrível? Porque quando você morrer, você vai voltar para a Terra, você vai esquecer. E você não vai nem lembrar mais dessa pessoa. Porque essa pessoa simplesmente é uma outra irmã sua. O mesmo fractal que veio da mesma fonte, tendo uma experiência como feminina. Quando ela sair daqui, ela vai estar presa a esse contrato e você também. Só que você muitas vezes encarna numa época, ela encarna numa outra época. E você fica com aquela sensação de que tenho sua alma gêmea, eu tenho aquela mulher. Não tem nada a ver. É você que firmou um contrato numa outra vida que iria amar aquela pessoa por toda a eternidade. E ela também. E vocês estão com um contrato firmado. E aí vocês vêm para essa encarnação e tem vários e vários problemas. Não consegue se relacionar direito, não consegue amar direito, porque o contrato sempre vai vir atrás de você, te cobrar. Entendeu? Então, existe milhares de contratos. Por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado com o que vocês ouvem, como vocês rezam, entendeu? Porque quando vocês rezam pedindo para alguém fora de vocês estão fazendo contratos com os Anunnakis. Você está dando o seu poder para que as outras pessoas resolvam aquilo que é o seu dever resolver. Você tem que buscar pessoas para te orientar, para te mostrar o caminho, mas você tem que seguir. Não que eles vão resolver para você. Ninguém pode resolver para você. A pessoa tem que ter um dom, tem que ter uma hierarquia muito forte, tem que ter autóga para poder mexer nos seus contratos. Porque quando você assina um contrato com alguém e você quer revogar esse contrato, eles vêm atrás de vocês. Com quem vocês firmaram um contrato? Eles vêm com um contrato que cobrar. Vocês têm que pagar multa. Deu para entender? É igualzinho aqui na Terra. Só que o pagamento de multa é de forma diferente, é energética. É a sua força vital, é a sua energia vital. Então esse é um grande problema. Entendeu? Agora, se você conseguir elevar a tua frequência, tá bom? Sair dessa frequência, você sai da frequência dos contratos. Aí quando eles vão te cobrar, eles não te acham. Por quê? Porque você está vibrando numa frequência além deles. Eles não conseguem te enxergar. Da mesma forma, a gente não consegue enxergar nossos irmãos que estão aqui na Terra vivendo na quinta dimensão. Entendeu? Nós não conseguimos enxergá-los porque eles estão numa frequência diferente da nossa. Então, quando elevamos nossa frequência, a gente foge do contrato. O problema é que a gente fica sempre baixando a nossa frequência, porque a televisão nos traz dor, o plim-plim, a televisão só traz desgraça e tudo isso faz a sua frequência abaixar. Quando você se foca na doença, igual o vírus e aquilo que eles tentam colocar e fazer você acreditar que o mundo está acabando, fazer você acreditar que as doenças estão aí, estão por aí pegando e você baixa a tua frequência. Aí você fica doente, porque você baixou a tua frequência. E aí, quando você chega na frequência mais baixa, todas as pessoas que tiveram contrato com você vão te cobrar esses contratos. Então, se você quer fugir dos contratos, se você quer, você tem que revogá-los na sua mente, falando, pedindo, orando para o seu Deus interior, chamando a sua hierarquia espiritual e Arcanjo Miguel. Mas sempre com a sua hierarquia espiritual e Arcanjo Miguel. Pedindo que você quer revogar os contratos. Mas para isso você precisa elevar a tua frequência também. Porque senão você vai ficar pedindo. Se você continuar com medo e acreditando neles, sua frequência não vai elevar nunca. Então você precisa mudar suas formas de pensamentos. Porque todas as desgraças que criamos é através das nossas próprias formas de pensamentos. Nós somos seres co-criadores, tá bom? Como eu já falei uma vez, tudo que existe na realidade da Terra para todo mundo é a criação de todas as mentes, é a criação da mente coletiva, é a criação de toda a humanidade. As guerras, vírus, doenças, problemas políticos, enfim. Porque nós acreditamos e começamos a projetar na tela quântica da Mãe Terra os problemas, as dificuldades e as doenças. Nós somos seres co-criadores. Nossos irmãos negativados precisam de nós para criar, seja qualquer coisa. Tá? Por isso, quando eles querem criar alguma desgraça, eles vão para as mídias e ficam 24 horas por dia, todos os dias, durante vários dias, falando a mesma coisa. Até o inconsciente coletivo começar a projetar tudo isso. O inconsciente coletivo começar a co-criar
tudo isso, até que isso vem e começa a fazer parte da nossa realidade. Não se esqueça, somos seres criadores. Criamos nossas alegrias, nossas desgraças, nossas felicidades e nossas tristezas. Por isso nós precisamos ficar o mais longe que pudermos das redes sociais e da televisão. Quando assistir televisão, assista uma coisa alegre, assista uma coisa boa. Parem de ver jornais. Eles só baixam a frequência. As mídias sociais, os aparelhos das mídias sociais, eles irradiam uma frequência quando você liga. E toda a frequência que eles irradiam, seja o celular, seja um computador, sejam tudo, tá bom? São energias de baixa frequência. Eles exalam uma frequência, eles emitem uma frequência. E essa frequência é baixa. São frequências que vão perturbando a sua cabeça, vão te irritando, vão te deixando nervoso. Então, para quem tem condições de andar na natureza, procura ficar o máximo, bastante tempo na natureza, em contato, sem pensar, tentando trocar energia com a Mãe Terra. Por isso Jesus Cristo disse em uma passagem, tá bom? Ele disse para as pessoas entrarem em contato com a natureza e pedirem para ela, que quem tem ouvidos para ouvir, que ouçam, sabe? Significa que você tem que tentar trocar energia com a Mãe Terra, se conectar com ela. Buscar conhecimento. Conhecimento é uma das melhores coisas para você poder quebrar contratos, porque quando você tem o conhecimento, você pode agir, você pode atuar, e isso você pode fazer com que os contratos se quebrem mais rápido. Eles nos prendem através da nossa ignorância, a nossa falta de conhecimento. Então buscar o conhecimento é primordial, é uma coisa muito importante. Mas buscar o conhecimento é de taça vazia, tá bom? Com a mente vazia. Tiram os preconceitos, tiram tudo. Ouçam com o coração, vê se ressoa com vocês as informações que vocês escolhem e pegam. Porque infelizmente, não temos muitas pessoas com coração bom, mas trabalhando por nossos irmãos Anunnaki sem saber, dando informações erradas, instruções erradas, achando que estão fazendo a coisa certa. Que nem as pessoas falam como se o flash solar que vai vir, como o novo sol que está chegando, fosse uma coisa boa que iria libertar a gente. Ninguém vem libertar a gente. Nós temos que nos libertar. Tem que colocar isso na cabeça de uma vez por toda, galera. Ninguém pode libertar. Eu, quando eu ajudo, eu, quando dou consulta, eu, quando faço minhas terapias, eu, quando trabalho com quebra de contrato, eu falo sempre para as pessoas, eu posso fazer 50%. Os outros 50% é você que vai ter que fazer. Eu não posso ir lá e tirar você da lama. É a mesma coisa quando você vai ajudar alguém, que você vê que aquela pessoa está se ferrando, você vai lá, tenta ajudar, tenta falar, a pessoa vai e xinga você e briga com você, e você fala, caraca, eu estava querendo só ajudar, que pessoa insensível. Não, essa pessoa não estava pronta ainda, ela não estava preparada ainda para ser ajudada. Ela ainda teria que ficar um tempo, porque ela está tão atolada dentro do problema dela que ela não consegue enxergar nada de fora. Ela ainda não desgastou, ela ainda não chegou no fundo do poço. Infelizmente, muitas pessoas precisam chegar no fundo do poço para ir buscar ajuda ou para aceitar a ajuda de alguém. Por isso que muitas vezes Jesus Cristo dizia, não jogue suas pérolas aos porcos, porque eles podem voltar e pisá-las, e vai sempre brigar com você, porque a pessoa não está preparada para ser ajudada. Então, galera, elas não estão preparadas para ser ajudadas ainda. Elas têm muito que aprender, muito que evoluir. Por isso, pessoal, vocês têm que orar e vigiar. E o que é orar e vigiar é você perceber que quando você está numa situação ruim, você tem que enxergar a si mesmo para tentar mudar. Senão você vai se afundando cada vez mais, vai se afundando cada vez mais. E o quadro obsessor pelas suas energias negativas, o quadro obsessor que se alimenta da sua raiva, do seu ódio, da sua ira, de tudo isso, eles vão se acoplar em você e ficar se alimentando e incentivando você a ficar cada vez mais neurótico, cada vez mais nervoso. Então, cuidado com o que vocês falam, cuidado com o que vocês pensam. Porque tudo isso você acaba assinando um contrato. E contratos que você não tem a mínima ideia que está assinando e achando que está fazendo a coisa certa.
Então, muito cuidado com o que vocês ouvem pela internet. Ninguém pode trazer a cura para vocês. As pessoas só podem mostrar o caminho. Quando as pessoas disserem que vem alguém salvar, não venha, não vem. Eu já falei isso uma vez, eu vou repetir. Você erra a sua vida inteira, faz um monte de besteira. O seu vizinho do lado acerta a vida inteira, sofre para não ser corrupto. Recebe proposta de ganhar dinheiros ilícitos, mas recusa, enquanto seu vizinho aceita. Você vive uma vida de batalha, de labuta, sabe? E seu vizinho vive uma vida de rei, só roubando, só sacaneando. Aí no final, quando esse ciclo fechar, os dois vão para o mesmo lugar? Que justiça é essa? Que vantagem você tem de viver o reto agir, o reto viver? Enquanto seu vizinho vive na desgraça, vive na pornografia, vive na... Enfim. Entendeu? E depois vai para o mesmo lugar? Não, né, galera? Então tá na hora de despertar. Ok? Só você pode se salvar. Você é o salvador que você espera. A mesma coisa acontece com o Apocalipse. Eu vou fazer um vídeo sobre o Apocalipse de novo, porque tem muita gente falando do Apocalipse, muita gente tentando, e essas pessoas estão tentando fazer você ficar com dor, ficar com medo, o mundo vai acabar, eu vou morrer, e isso, aquilo, para você baixar a tua frequência, para quando chegar na hora de fazer o fechamento, a colheita. Eu vou fazer um vídeo também sobre a colheita. Na hora que chegar aqui para fazer a colheita, os nossos irmãos, tanto negativos quanto positivos, é a sua frequência que vai direcionar você para onde você vai. Aqueles que acreditaram no Apocalipse, na desgraça, na dor, vivenciam isso. Aqueles que acreditam que vão para um lugar melhor e que batalham por isso e lutam para isso, eles vão para um lugar melhor. É a sua frequência. Você é um co-criador, você cria a sua realidade. Você cria a sua vida. Ok? Então é mais ou menos isso que eu queria falar sobre contratos, tá bom? Muito cuidado com o que vocês falam, muito cuidado com as orações que vocês fazem, tá? E as pessoas que frequentam igrejas e não tem jeito, elas estão com contrato com os Anunnakis e enquanto elas estiverem ali, elas vão continuar com o contrato e cada vez que elas vão à igreja, elas reafirmam mais ainda o contrato, entendeu? Então, essas pessoas provavelmente ainda continuarão num outro planeta, vivenciando essa mesma experiência 4D, 3D, entendeu? Sendo ainda escravos, até eles despertarem e descobrirem que eles são Deus e que todo o poder do mundo e do universo está dentro de cada um de nós. Por isso o grande mestre disse, e sois Deus, e Deus vive dentro de você e ao seu redor. Ok? Então, galera, despertem para poder acabar com esses contratos e parem de dar ouvidos às pessoas que falam que vão salvar vocês ou que ensinam vocês a rezar para algo fora de vocês. Ok? Estejam sempre em paz, harmonia e alegria. Fiquem na paz e no amor de Deus interior de cada um de vocês. Ok? E busquem o conhecimento, como eu sempre falo. Obrigado.